Gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E nesta videoaula nós vamos falar sobre a pré-história, certo? Então vamos lá. A pré-história, estou aqui com o meu notebook do meu lado aqui para poder acompanhando vocês aqui e aqui, tá? Então a gente inicia a pré-história agora. Lembrando que a pré-história é o período que vai do início da humanidade até quando surge a escrita, tá? Então esse é o período. Eu vou colocar para vocês aqui aquela linha do tempo tradicional da história para vocês verem qual é o período que eu estou falando, né? Então a gente tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que é a nossa idade agora, tá? Então a gente vai estudar a pré-história, né? Então vamos iniciar aqui uma reflexão sobre as origens do ser humano. Existem várias teorias que falam sobre a origem do ser humano, e as duas principais são a teoria evolucionista, da qual quem criou foi Charles Darwin, famosíssimo, né? E a teoria criacionista. A teoria criacionista, que é a teoria da qual se acredita que um criador, no caso Deus, criou o homem, né, depois a mulher, a sua imagem e semelhança, como também consta na Bíblia. Então a gente tem duas teorias, a evolucionista e a criacionista, e vamos falar um pouco sobre as duas. Antes, claro, né? Cada um tem direito à sua opinião. Você pode acreditar em uma, você pode acreditar em outra, você pode acreditar na. A gente vai falar um pouco sobre isso, na junção das duas, né? Mas cada um é livre para acreditar no que quiser, logicamente, né? Mas em história a gente tem que estudar a parte, sim, científica dessa teoria, certo? Então vamos lá. Primeiro, a teoria criacionista, certo? Como eu disse, é a pela qual se acredita que o ser humano surgiu a partir da criação divina, da criação de Deus. Então Deus fez, né, o homem depois da costela, fez a mulher, né? Então essa é a teoria criacionista. A teoria evolucionista diz que o homem é fruto de um processo evolutivo. E isso aconteceu durante muito tempo, ou seja, ele era de uma estrutura inicialmente, né? Então ele era mais baixinho, ele tinha mais pelos, né? E ele foi evoluindo até chegar ao Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Então, segundo Charles Darwin, essa evolução aconteceu por meio, claro, das habilidades que os homens foram adquirindo ao decorrer dos anos, né, do meio ambiente ao qual eles estavam. Então, tudo isso é fruto de um processo evolutivo até chegar o ser humano que nós temos hoje. Por isso que vocês vão ver que tem várias categorias de Homo, né? Então, começa lá no Australopithecus, depois as outras categorias, o Homo habilis, que era mais habilidoso, o Homo erectus e assim por diante, certo? E cada Homo, né, cada categoria de ser humano, segundo Charles Darwin, ele vai ter as suas características principais, né? O domínio do fogo ou não, enfim, certo? Será que o Charles Darwin chegou a esta conclusão em criar uma teoria de como o homem surgiu? Então eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Que ele escreveu. A teoria evolucionista que desenvolvi não é simples,
mas é lógica e baseada em uma série de estudos e observações que pude realizar ao longo da vida. Então ele ficou durante muitos anos observando e analisando os animais, principalmente da natureza, para que ele pudesse fazer essa analogia ao ser humano. Muitas pessoas interpretam erroneamente o meu pensamento. Eu nunca disse que o homem evoluiu do macaco. Ele nunca falou isso. Mas existe um senso comum que diz que o homem surgiu, que ele evoluiu do macaco. Isso não é verdade. Mas sim que ambos, seres humanos e macacos, pertencem ao grupo dos primatas e pertencem também a espécies distintas. Em 1835, Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Ou seja, nós não evoluímos do macaco, mas sim de um ancestral do macaco, né? Então, claro, está na mesma família, mas senão não teria como existir o macaco hoje e a gente, né? Então, nós somos descendentes de um ancestral já extinto do macaco, tá? A evolução é um processo que se aplica a todas as espécies. Então, não somente os seres humanos, segundo Charles Darwin, não somente os seres humanos evoluíram, mas também todas as espécies
tiveram essa mesma questão da evolução, de acordo com as suas necessidades. Então, como eu falei para vocês, né, o meio ambiente é muito importante nessa questão da evolução. Hoje seria isso, um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!